plunge the depths where I could make my bed, but I never went hide and seek. You're so good at finding me, only lost in the mystery of the depth of your love. Knowledge is too wonderful for me, and I can't even understand it. Since knowledge is too wonderful for me, oh, and I I know you see. Oh, this I know you see. And even where my world is shaking, Lord, your hand will hold me still. Even where my world is shaking, your hand will hold me still. I'm fearfully and wonderfully made. 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 Olá, meus queridos irmãos, mais um dia para nós estarmos aqui juntos estudando a palavra do nosso Deus. E o meu desejo é que a graça e a paz vos sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mais uma vez aqui para nós estudarmos a palavra do nosso Deus. Hoje a nossa lição tem como título Espiritualidade Saudável. Ainda dentro daquele tema, né? Pandemia, né? Esperança em tempo de quarentena. Nós estamos ainda estudando sobre esperança em tempo de quarentena. E a nossa lição de hoje tem como título Espiritualidade Saudável. Nosso texto que vai estar norteando o nosso estudo nessa manhã é 2 Pedro, capítulo 3. Os irmãos já podem abrir suas Bíblias aí. Desculpem. Abra suas Bíblias na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, de 8 a 18. Quem escreveu essa lição foi o pastor Hudson Galdino da Silva, e ele é pastor da Segunda Igreja Batista de Cabo Frio. Ele que escreveu essa lição para nós nesta manhã de domingo. Então, nós vamos estar assim, lendo a palavra de Deus, depois pedindo a ele a sua direção para o nosso estudo nessa manhã. Estou muito feliz de estar mais uma vez para compartilhar deste momento. E se nós estamos aqui, né, irmãos, amados, queridos, é porque o Senhor tem nos guardado. O Senhor tem nos sustentado em meio a esse vale que nós estamos atravessando.
momentos difíceis, de apreensão, de cuidados, de preocupações, mas o nosso Deus tem nos sustentado. Então vamos ler a palavra de Deus, segunda carta de Pedro, capítulo 3, de 8 a 18. Os irmãos, depois que nós lermos, mantenham as suas Bíblias abertas. Nós vamos estar recorrendo à palavra do nosso Deus. Diz assim a palavra de Deus: há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos. É como 1000 anos. Um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim, desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do Senhor, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiai da vossa própria firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Amém. Vamos orar ao Senhor, suplicando a sua direção para a nossa lição nesta manhã, neste dia. Senhor nosso Deus, nosso querido Pai que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Senhor, pois só tu és santo, só tu és Deus e só tu operas maravilhas. Pai querido, obrigada pela tua palavra que acabamos de ler. Obrigada porque estamos aqui, porque o Senhor tem nos guardado, nos sustentado. Que nesta manhã, que neste dia, cada um de nós tenhamos a paz que só o Senhor pode dar e que possamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E que esta lição possa ser algo a mais para aumentar o nosso conhecimento de Ti mesmo e de aumentar a nossa esperança e a nossa fé nas suas promessas. Fica conosco, ó Pai, perdoa os nossos pecados e ajuda-nos a entender a Tua palavra, que esta lição seja um alimento muito especial para cada um de nós, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus. Irmãos, esse pastor, ele começa, falando de um certo professor de música, que ele foi para um quadro branco, e começou a colocar vários pimbos pretos ali. Vários pimbos pretos,
E ele falou que cada pingo daquele poderia representar, né, na nossa vida tristeza, pandemias, como que está acontecendo agora conosco, perdas, dores, lágrimas, choros, enfim. Depois, então, ele começou a traçar nesses pontos verdes linhas, né, como fosse a trajetória da nossa vida, nós passando por todos esses problemas, né, sofrimento, morte, né, doenças, tristeza, choro. Ele começou a traçar linhas e no final, então, foi que ele colocou uma clave de sol, né, uma clave de sol para mostrar que representava uma pauta musical, uma pauta musical e começou a cantar. Aquele professor de música começou a cantar. Terás vida em olhar para Jesus Salvador. É um hino do nosso cantor cristão, de número 195, né? Terás vida em olhar para Jesus Salvador. Ele diz, vida eterna eu te dou. Quem não conhece esse hino, né? Nós conhecemos esse hino, ter as vidas em olhar para Jesus Salvador. E aquele professor começa a cantar junto com os seus alunos. Dizia o professor, todo entusiasmado, que as manchas escuras em nossas vidas podem ser transformadas por Deus. E assim, podemos em todo tempo ter uma vida saudável, se em nossas dores for colocada uma melodia. Tem um outro hino também que eu gosto muito, que está também no Cantor Cristão, de número 347, depois os irmãos vejam lá, que diz, vindo sombras escuras nos caminhos teus, oh, não te desanimes, cante um hino a Deus. Cada nuvem escura um arco-íris traz, quando em seu coração reinar perfeita paz. Se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que um arco-íris cada nuvem traz. Vindo sombras escuras nos caminhos teus, oh, não te desanimes, cante um hino a Deus. É essa sugestão que o nosso autor desta lição está dando para nós, né? Cada mancha escura que nós possamos começar a cantar ao Senhor, né? Cantar ao Senhor, louvado o seu nome, e aí vamos ter uma vida espiritual saudável, mesmo em meio aos problemas, às tristezas, né? É difícil cantar quando estamos tristes, é difícil, mas nós podemos cantar sim. Deus quer que tenhamos uma vida saudável, né? Independente das circunstâncias que estamos atravessando. É o que nos propomos a pensar nesta lição, nesta manhã, né? O que é vida espiritual saudável? O que é vida espiritual saudável? Vida espiritual saudável, o primeiro ponto ele vai dizer que é aquela que vive a temporalidade sem perder o entendimento de que quem nos dirige não é limitado pelo tempo. Deus não é limitado pelo tempo. Nós lemos aqui, né, que para ele 1000 anos é como um dia e um dia como 1000 anos. Né? Então, ele diz aqui no versículo 8, quando nós começamos a ler: amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Quando Pedro escreveu essa epístola, os cristãos viviam a agonia que é lidar com o tempo
Isso trazia ansiedade e preocupações para aqueles apóstolos. O tema de Pedro era quando Jesus voltaria. Pedro queria que eles entendessem de forma especial como tratar e lidar, né, com o tempo. E Pedro faz uso do ensino do santo, do Salmo 94. O Salmo 90, versículo 4, lá diz: porque 1000 anos são os teus olhos como o dia de ontem, que passou, e como a vigília da noite. Né? Quando lidamos com o propósito de Deus, a questão de tempo é indiferente. Era isso que Pedro estava ensinando. Nossa vida precisa estar bem sincronizada com o sentido de tempo. O tempo incorpora valores porque nos faz pensar, refletir e decidir. As decisões são resultados de cada momento que vivemos. É preciso ter uma compreensão de que seja o nosso tempo e o tempo de Deus. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Às vezes nós achamos que Ele está demorando muito para nos dar uma resposta, para dar aquilo que nós desejamos. Mas nós precisamos ter paciência e esperar no Senhor, como o salmista no Salmo 40 diz, né? Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Não há como viver de maneira saudável nesta época que estamos vivendo, cheio de desafios impostos pela pandemia, que assola o mundo, sem a exata compreensão do que seja como viver cada tempo de nossa vida. Fomos surpreendidos pela pandemia, mas Deus nunca é surpreendido. Ele é o Senhor de tudo e de todos. Tudo está sob seu domínio, força, autoridade e poder. Especula-se sobre quanto tempo vai durar a pandemia, né? Quanto tempo vai durar a pandemia? Mas para Deus não faz diferença se foi ontem, se é hoje, ou se será amanhã. Deus é o Senhor da história. Ele dirige a história, não determina a história, mas pode e intervém na história e tem uma teologia para a história. As situações e circunstâncias da vida não devem nos fazer parar, não devem nos fazer estacionar nas preocupações deste tempo presente. Podemos até perder o controle de algumas situações em nossa vida, mas Deus nunca perde o controle do tempo e de nossa vida. Por isso que compreender o tempo de Deus renova a nossa esperança. Precisamos compreender o tempo de Deus para renovar as nossas esperanças. A espiritualidade saudável é aquela que compreende que o tempo de cumprimento das promessas de Deus tem como base a sua longanimidade. Deus é longânimo, né? Ele é longânimo, ele é paciente. O Senhor não retarda, está lá escrito no versículo 9, que nós lemos aqui da segunda carta de Pedro 3, 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Pedro, então, trata do tema falando sobre a longanimidade divina. A promessa da volta de Jesus não era uma promessa individual, nem para um povo, nem para algumas pessoas. O que para alguns cristãos era uma promessa demorada, para Pedro era um tempo de longanimidade de Deus, porque Deus é longânimo. Né? Pedro diz que Deus não retarda, ou seja, Deus não trata a sua promessa com indiferença. Não podemos desprezar as riquezas da graça de Deus. Efésios 1, versículo 7 vai dizer: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Né? Lidar e se situar com as promessas de Deus é um desafio para a vida saudável. Às vezes misturamos as promessas, não distinguimos as promessas pessoais, individuais e promessas gerais. Tem gente que continua instinto em promessas que foram feitas especificamente a pessoas, a famílias, e que já se cumpriram, deixando para nós o exemplo de obediência, de fé, renúncia, ensino, de fidelidade a Deus. Pedro fala, então, da volta de Jesus, uma promessa geral, né, da volta de Jesus.
Alguns murmuravam e mudavam de comportamento porque não viam o cumprimento da volta de Jesus. Mas a história é conduzida com longanimidade, com paciência, para que ninguém se perca. Né? Nosso Deus estende as oportunidades, estica o seu amor. Vida saudável compreende que mesmo quando queremos ver um resultado imediato, não podemos esquecer que em todo tempo Deus age com longanimidade. O que pode ser para mim dor, lágrimas, choro, tristeza, sofrimento, incerteza, enfim, Deus usa sua longanimidade em nosso favor para que tudo em suas mãos venha contribuir juntamente para o nosso bem, conforme está escrito em Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu propósito. Deus transforma minha ansiedade e lutas em melodia. Deus transforma as nossas ansiedades e lutas em melodia. A espiritualidade saudável também, no 3, vai dizer que renova a esperança transcendente, sem perder os valores de uma vida aqui e agora. Havendo, pois, está lá, né, no versículo de 11 a 14, que nós lemos aqui. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas que pessoas vos convém serem santo trato e piedade, por isso, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. O apóstolo Pedro, né, ele usa algumas palavras para expressar nosso compromisso de vida saudável. Santo trato, piedade, imaculados e irrepreensíveis. Essa, né, é uma vida saudável do cristão. Santo trato é o procedimento diferente, com retidão e pureza. Piedade significa que não pode haver apostasia em nossa vida. O Cristo imaculado que voltaria depois ser o alvo, o exemplo, o estímulo, a motivação para que o aguarde sua vinda os cristãos pudessem representá-lo vivendo com santidade, sem mácula. Né? Isto representava um contexto conflitante. Vivemos aqui e agora, mas com perspectivas na eternidade. Vivemos num contexto pátrio-terreno, mas sabendo que temos valores eternos, a nossa pátria celestial. Como os cristãos deveriam aguardar o momento da volta de Jesus? Como os cristãos deveriam, né, aguardar o momento da volta de Jesus? Murmurando, reclamando, debatendo tempos e estações? Não. Especulando resultados? Não. Precisavam viver dignamente conforme o chamado do Senhor. Com compromisso aqui, mas sabendo que a justiça verdadeira e plena, absoluta, será na eternidade. Mas viver os valores do reino enquanto aqui é o meu compromisso de viver de maneira saudável. Viver o compromisso do reino aqui e agora é o compromisso que nós temos de viver de maneira saudável, né? E a espiritualidade saudável tem compromisso íntegro e coerente para com as escrituras, né? Uma vida, a espiritualidade saudável, ela tem compromisso íntegro e coerente para com as escrituras sagradas. Aí o versículo 16 vai dizer assim: falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Há muitos que leem a Bíblia para a sua própria perdição. Infelizmente, né, eles torcem a palavra de Deus. Assim como não existe vida saudável sem uma boa alimentação, equilibrada e rica em vitaminas e sais minerais e tudo que o corpo precisa para estar bem ajustado e funcionando devidamente, também a vida espiritual precisa do alimento que é o apego à palavra, precisa do alimento espiritual,
que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. O apego à palavra com reverência, temor, leitura, meditação, estudo e obediência fazem dela, por ser viva e eficaz, a nossa vida mais feliz. A Bíblia, irmãos, ela é viva e eficaz. Por isso faz a nossa vida mais feliz. É o alimento para o nosso espírito, para a nossa alma, né? Ela nos evita pecar. A Bíblia nos evita a pecar. O salmista Davi ele falou: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Ela nos ajuda a evitar pecar. É proteção da alma e do coração. Ela faz bem até o nosso coração. Faz-nos firmes em tempo de lutas, provações e tentações. Dá-nos robustez na fé, porque esta vem pelo ouvir a palavra de Deus. Nos faz alegres e felizes, mesmo quando tudo ao nosso redor nos é contrário e perverso. Pedro, em meio à crise que os cristãos viviam sobre a volta de Jesus, fala também do perigo como alguns lidavam com a palavra. É preciso ter muito cuidado para que a Bíblia não seja usada com exageros emocionais e falácias hermenêuticas. Não é a pandemia que vai interpretar as Escrituras, mas as Escrituras que interpretam nossas experiências de vida, sejam pessoais ou da humanidade. Pedro adverte, portanto, é preciso ter firmeza de fé, não permitindo ser arrastados pelo engano fraudulento, né? E agora também ele vai dizer que a espiritualidade saudável sempre redireciona seu foco de vida e conhecimento na pessoa de Jesus. Na pessoa de Jesus. Então, está aqui no versículo 18 que nós lemos. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Né? O mundo é cheio de informações, mas desprovido de conhecimento. Informação é diferente de conhecimento. E o mundo, ele está cheio de informações, mas desprovido de conhecimento. Na vida cristã também, crentes preguiçosos que não querem produzir suas meditações e reflexões, preferem os chamados enlatados, repassar e compartilhar citações, mas sem uma reflexão pessoal, tem sido a moda. É a geração dos consumistas da fé. Só querem consumir e nada produzir. Pedro, diante de tantas incertezas dos cristãos e diante do que diziam ser demorado, apresenta a agenda da vida cristã, a agenda do crescimento na graça e conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro menciona duas questões básicas, graça e Jesus. Enquanto as coisas não se cumprem, continuamos recebendo o cuidado gracioso de Deus. Devemos crescer na dependência de Deus, depender cada dia do Senhor com ou sem pandemia. O Senhor disse para Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Depois os irmãos poderão conferir lá em 2 Coríntios 12, versículo 9, parte A. Né? Paulo tinha um espinho na carne e Deus falou para ele que o poder dele se aperfeiçoa, né, na fraqueza. E disse para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. A graça de Jesus é melhor que a vida. Tem até um hino, né, também que canta sobre isso. A sua graça é melhor que a vida. Graça é favor imerecido. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, e deu a sua vida para que nós possamos ter vida eterna com Ele,
e quando ele voltar, né? Se nós estivermos aqui vivos, seremos arrebatados com ele. Não porque merecemos, mas porque pela fé nós cremos, né, nós cremos no sacrifício de Jesus. Nós cremos em Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Ele é o único, né? E a gente vendo aqui dessa espiritualidade saudável, né, vendo de sofrimentos que acontecem na nossa vida, e que Deus conhece, e que Deus não nos deixa sozinhos, Deus está sempre nos mostrando o seu amor, Deus está sempre nos mostrando que Ele cuida de nós, né, que Ele não nos abandonou em momento nenhum, com pandemia ou sem pandemia. Eu lembro de uma vez que, assim que eu perdi meu marido, né, ele faleceu, e eu um dia estava muito triste, muito desconsolada, muito desolada, e eu comecei arrumando algumas coisas, né, numa das gavetas lá da cômoda, onde eu guardo revistinhas, e eu logo me deparei com uma revistinha, uma frase que, meu Deus, Deus mandou aquela frase para mim. Era uma revistinha desses acampamentos que eu sempre participo lá em Rio Bonito, no acampamento batista, né, nos trabalhos de união feminina da Convenção Batista da Fluminense. E aí eu vi aquela revistinha e é uma frase de Miriam Leotaldi, uma frase que diz assim: entender a vontade de Deus para nós nem sempre é fácil, mas crer que Ele está no comando e que tem propósitos para as nossas vidas faz a caminhada valer a pena. Irmãos, quando eu li aquela frase, como que me confortou. Não é fácil, muitas das vezes, irmãos, entender a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus para nós nem sempre é aquela coisa que vai nos trazer muitas alegrias. Às vezes a vontade de Deus para nós vai trazer tristeza, desconforto, choro, mas a gente não pode esquecer que Ele está no controle, Ele está no comando. E que Ele tem propósitos com tudo que Ele permite em nossa vida. E que esses propósitos que Deus tem para nós faz a nossa caminhada valer a pena. Essa frase foi que me encorajou, me ajudou e me confortou muito. E é assim que Deus age em nossa vida. Tenhamos uma vida espiritual saudável. Essa vida espiritual saudável vai nos ajudar e vai ajudar outros também, né? Dia 26 de agosto, se a nossa saudosa irmã Cecinha estivesse viva, ela estaria completando mais um ano de vida. E eu louvo a Deus pela vida da saudosa irmã Cecinha, porque foi com ela que eu aprendi muito. A minha caminhada cristã foi ao seu lado. E que serva de Deus! Pude aprender muito com ela. Sinto saudades, mas ela está bem melhor do que nós não sabemos o que nos reserva ainda. Então, aquela irmã, ela tinha uma vida espiritual saudável, tinha sempre uma palavra de conforto, tinha sempre uma palavra de ânimo, tinha sempre uma palavra de esperança para nós. E ali eu pude muitas das vezes aprender com ela. Ela dizia quando estava assim, num momento difícil: eu não gosto de murmurar, eu não gosto de reclamar. Porque murmurar é como se eu estivesse dizendo que Deus não está cuidando de mim. E isso não é verdade. Deus cuida de nós. Deus está sempre cuidando de nós. Nós é que muitas das vezes não estamos percebendo porque a nossa espiritualidade não está tão saudável, né? Então ela sempre dizia isso: não gosto de murmurar da vida, não gosto, porque é como uma blasfêmia contra o nosso Deus,
porque o Deus tem cuidado de nós. E aí, o pastor que escreveu essa lição, ele vai trazer algumas lições para nós pensarmos e agirmos, que ele diz: compreenda e viva o tempo de Deus com paciência e fé. Mantenha a calma e a paz em sua casa, em sua vida. Vida profissional e pessoal. Deus está no controle. Deus está no controle. Nossa esperança na eternidade não pode diminuir nosso compromisso. Não pode diminuir nosso compromisso com os valores do reino de Deus. A nossa esperança na eternidade não pode, diminuir o nosso compromisso com o reino de Deus neste mundo. Não murmure, olha só o que ele fala, não murmure, mas compartilhe fé, coragem, resignação, confiança, esperança. Dedique mais de seu tempo à oração e à leitura da palavra de Deus. O pós-pandemia, como um crente mais forte, mais firme e cheio da graça e do conhecimento de Deus. Eu não sei você, mas eu sou servidora pública, estou no grupo de risco e tenho trabalhado mais em casa, home office. Trabalho mais em casa, vou muito pouco na escola onde eu trabalho. E me sobra mais tempo para eu estar orando e lendo a palavra de Deus. Aproveite o seu tempo, meu querido. Leia a palavra de Deus. Ela é viva e eficaz. Como faz bem ter conhecimento de Deus. Como faz bem. E a oração, então, nem se fala. A oração é você conversar com Deus. E a nossa oração neste dia, meu querido, é que você, depois dessa pandemia, você realmente, como diz o autor, que a nossa esperança é que após pandemia, nós nos tornemos um crente mais forte, mais firme e cheio da graça e do conhecimento de Deus. Esse é o nosso desejo para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida, para a vida da igreja. Que essa pandemia tenha sido uma oportunidade de nós crescermos, nos fortalecermos. Nós também podemos ver quanto é frágil a nossa vida. A nossa vida é muito frágil. Ainda esta semana faleceu o irmão Hildo, irmão Hildes, que ele foi diretor muito tempo no Paulo Barroso, e ele não aguentou, essa enfermidade da Covid-19. E tem levado tantas pessoas. E nós não podemos realmente descuidar, irmãos. Está difícil, mas o nosso Deus está conosco. E depois dessa pandemia, que nós possamos vir com uma fé robusta, com um coração cheio de alegria, de servir ao Senhor, de servir à igreja, de servir aos irmãos, de arregaçarmos as mangas e trabalharmos no trabalho do Senhor. A palavra de Deus diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Precisamos estar firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. E que aproveitemos esse momento, que eu sei que muitos estão trabalhando mais, outros trabalhando menos. Aproveitem para ler a palavra de Deus, para estar se dedicando à oração, se dedicando a estar ligando para os irmãos, sabendo como eles estão, de estar mais próximo, mesmo pelo celular, pelo telefone, Não deixe de estar em comunhão com os irmãos,
que essa distância não faça com que a gente se distancie deles, mas que nós nos aproximemos mais dos irmãos. E a minha oração, irmãos, é que Deus os conserve de pé, com muita fé em Deus, com muita confiança, com muita esperança, e que a igreja se fortaleça no Senhor, cada membro, cada irmão. Não desanime, não, meu irmão. Muito pelo contrário, agora é momento de arregaçarmos as mangas, nos animar, sim, e estar prontos para o trabalho do nosso Deus. Que o nosso Deus venha estar abençoando o pastor João, sua família, toda a liderança da igreja, cada membro, cada criança, cada adolescente, cada jovem, cada mulher, cada homem, cada idoso, todos indistintamente, todos. Que Deus abençoe grandemente. A todos os pastores que estão atravessando esse momento, também está difícil para cada um deles. Que eles não desanimem, mas que eles fiquem firmes, confiando na provisão do nosso Deus. Pelas pessoas que têm sido acometidas por essa enfermidade, que Deus os tire, os livre de todo mal, que Deus os livre da morte, que eles sejam restabelecidos. Pelas pessoas que trabalham nos hospitais como médicos, atendentes, enfermeiros, serventes, fisioterapeutas, enfim, a todos que estão na linha de frente, que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor os livre de todo mal, que o Senhor dê sabedoria, inteligência, paciência, força, saúde, para estar enfrentando esses momentos difíceis. Também pelo nosso prefeito da nossa cidade, pelo nosso governador do nosso estado, de todos os estados, todos os prefeitos, né, nossos governadores, nosso presidente Jair Bolsonaro. Nós devemos orar, irmãos, pelos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida calma e sossegada. Que Deus dê sabedoria a todos, né, poderes constituintes do nosso Brasil e do mundo inteiro. Porque essa pandemia não só afetou o Brasil, afetou o mundo inteiro. E que nós possamos andar neste momento, nesse tempo e em todos os tempos, viver uma vida espiritual saudável. E não tem como viver uma vida espiritual saudável sem a palavra de Deus, sem a obediência à sua palavra, sem a oração, a dependência de Deus em todo o tempo todo. Porque o nosso Deus é bom o tempo todo e em todo o tempo. O nosso Deus é bom. Que Deus nos abençoe mais uma vez. Que Ele dê uma semana muito abençoada para cada um de nós, com livramentos, com sabedoria, unção do Espírito Santo, para estarmos compartilhando a palavra de Deus, desejo de aprender mais de Deus através da sua palavra, desejo de estar mais de joelhos diante do nosso Deus, para estar dependendo dEle em todos os momentos da nossa vida, porque somos dependentes dEle, sem Ele nada podemos fazer. Que Deus nos abençoe e abençoe a nossa família, que nossas famílias sejam salvas em Cristo Jesus. Essa é a nossa oração. E tudo de bom. E até uma outra oportunidade, se Deus assim permitir. Amém? Deus os abençoe.